Meus queridos irmãos, que possamos estar imersos na paz do Senhor nesta manhã. A doutrina espírita, apoiada no seu tríplice aspecto, filosófico, científico e religioso, tem a sua conotação especial no meio da nossa sociedade, que é de despertar as consciências, trazer o homem à reflexão, ao entendimento sobre as particularidades da vida, no mundo físico e no mundo espiritual, para bem aproveitarmos todo o instante, todo o momento que vivemos, para suplantarmos as nossas dificuldades, darmos um passo adiante em busca da luz, da libertação do espírito. Todos aqueles que travaram contato com os fenômenos espíritas, procuraram estudá-los, a fenomenologia espírita na sua maior expressão, cientistas renomados, muitos querendo provar que a doutrina era um embuste, que era um engodo, se deram a felicidade de se transformarem em espíritas convictos, porque viram que a doutrina transcende até mesmo a ciência. No seu aspecto filosófico do perguntar e responder, nós temos o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra de Kardec, codificada em 1857. Logicamente que a primeira codificação foi num número limitado de perguntas, à metade, mas depois, na íntegra, com 1018 perguntas e respostas inteligentíssimas, dadas pelos Espíritos, a perguntas de extrema inteligência, porque Kardec foi considerado o bom senso encarnado, logicamente que teve a incumbência de codificar a doutrina. E esse livro, mediante as respostas às perguntas, tudo aquilo que nós gostaríamos de saber, é só estudar o Livro dos Espíritos. Não teremos mais ignorância, saberemos muito bem o que é que nós devemos viver, para bem aproveitarmos a atual existência aqui no seio da Terra. Já em 1861 ele codificou o Livro dos Médiuns, que é um apanhado muito grande de parapsicologia, ou mais explicitamente de mediunidade. Tudo que nós quisermos saber sobre mediunidade, para educarmos a nossa mediunidade, para desenvolvermos-la, uma vez que todos nós somos médiuns, é só estudar o Livro dos Médiuns. Um livro riquíssimo, onde tem particularidades sobre a nossa vida de relação com o nosso psiquismo, a nos envolver com as pessoas e com o mundo, principalmente o mundo espiritual. Já em 1864, ele, entendendo que o Evangelho de Jesus era ainda muito mal entendido, tanto é que na pergunta 627 do Livro dos Espíritos, o Kardec questiona: se Jesus veio trazer a verdade, o que vocês, espíritos, vieram fazer aqui na Terra? E os amigos espirituais que compõem a pleide de verdade, os amigos responderam a Kardec que eles vieram porque Jesus pregava por parábolas e alegorias. E muitas das vezes o pessoal não entendia aquilo que Jesus queria colocar. Mas eles vieram trazer a verdade de uma maneira muito clara, para desmascarar os hipócritas, confundir os orgulhosos e trazer a responsabilidade ao homem pelos seus feitos, uma vez que, entendendo a verdade, ficam responsáveis
pela sua vivência. E o Evangelho tem algumas particularidades que ficaram assim mal entendidas. O Evangelho de Jesus tem 5 conotações. A primeira delas é que fala sobre a vida de Jesus. De Jesus que nasceu em Belém, rapidamente teve que ir para o Egito para escapar, para sair das pegadas de Herodes, que queria matar todas as crianças da região para eliminar Jesus, que teria a proposta de ser o rei do mundo e por certo iria destroná-lo. Jesus teve que às pressas ser levado por Maria e José ao Egito. Depois volta para Nazaré, ali não encontrando muito respaldo, porque conheciam-no, filho de um carpinteiro, de uma mulher simples, não poderia ser grande coisa. Jesus continuou sua tarefa pregando em cerca de 100 quilômetros, numa circunferência bem alargada, caminhando, vencendo o sol escaldante, pés descalços com sandálias na areia quente, para terminar a sua trajetória no Gólgota, crucificado com 2 ladrões. Logicamente que essa vida de Jesus, por mais que seja interessante, não muda em nada a nossa personalidade, não muda o nosso comportamento, não muda a nossa vibração espiritual. O Evangelho também fala dos milagres de Jesus. Jesus fez tantos milagres, aliás, ele usou de leis que nós desconhecemos, portanto ele não fez milagre nenhum. Milagre é quando nós contrariamos uma lei. Então ele usava de leis que nós desconhecemos, e como as pessoas não conheciam as leis usadas por Jesus, diziam que eram milagres, como até hoje ainda dizemos. Não conhecemos os atributos do Cristo, tudo aquilo que ele pode fazer, como ele pode fazer, e por isso ainda dizemos, Jesus fez milagres, como devolver a vida a Lázaro, já considerado morto, 3 dias, já em estado de putrefação, foi trazido à vida por Jesus, um verdadeiro milagre. Quando ele ainda não estava aberto para o seu messianato, a sua mãe o convida para fazer alguma coisa numa festa familiar, onde o vinho havia acabado, e ele transforma a água em vinho a pedido da mãe, um vinho especialíssimo, a ponto de assustar o mordomo, que disse que vinho bom se serve no começo, não no fim. Tendo acabado o vinho, ele serviu um vinho especialíssimo, o que não era propriedade da época e nem hoje. Depois Jesus devolve a vida à filha da viúva de uma cidade chamada Naim. A filha de Jairo, considerada também morta, Jesus lhe devolve a vida. Aquele súdito do centurião, que também foi atendido por Jesus, e tantos outros milagres que Jesus fez. Mas o que isso acrescentaria para nós nos modificarmos? Nada também. Jesus previa o que haveria de acontecer. Está no Evangelho, as previsões. Diz que morreria na sexta-feira e ressuscitaria no domingo. Disse também que não ficaria pedra sobre pedra, futuramente Jerusalém seria colocada abaixo, como aconteceu por um ditador chamado Ciro. Disse também que em épocas futuras viria o Consolador para restaurar todas as coisas, para revelar muitas coisas que ele não poderia revelar à época, para recordar aquilo que ele havia dito até então. Logicamente, um Consolador que veio 2000 anos depois, Jesus já havia predito isso, como tantas outras previsões. Mas o que isso iria contribuir para a nossa transformação? Também nada. Ele disse outras coisas que foram usadas para os dogmas de algumas igrejas, como por exemplo, quando ele pega um
pedaço de pão e um copo de vinho, ele disse assim: coma do meu corpo e beba do meu sangue. O que não deixou de ser uma verdade, porque o corpo perispirítico do Cristo, segundo um livro chamado Jesus perante a Cristandade, de Bittencourt Sampaio, o perispírito de Jesus foi tirado da flor da uva e da flor do trigo, para que ele pudesse reencarnar aqui junto de nós. Então, aquele pedaço de pão era o seu corpo, aquele copo de vinho era o seu sangue, porque estava ali o vinho e o trigo, ou seja, o vinho e o pão extraídos da uva e do trigo, que seriam os elementos da flor desses elementos, de onde ele tirou o seu perispírito. Mas evidentemente que ele quis dizer, simbolicamente, para nós vivermos o seu corpo doutrinário, e não comer o seu corpo, porque não tem nada a ver, mas é absorver toda a sua vida, toda a sua proposta, todo o seu corpo doutrinário, para que pudéssemos nos libertar das mazelas da nossa alma. E isso foi usado na igreja, como hoje, numa igreja católica, ainda se faz a comunhão, ainda o sacerdote toma o copo de vinho, simbolizando aquilo que Jesus teria feito. O batismo, quando ele foi batizado por João, logicamente que até hoje a igreja adota esse batismo, colocando um óleo na testa e um salzinho na boca. Muito embora a gente entenda que isto não significa nada, porque o verdadeiro batismo, como disse Jesus, é o de fogo. É aquele em que a gente tem que viver realmente o cristianismo, nos tornarmos cristãos, verdadeiramente, porque não adianta batizar numa igreja e nunca mais voltar e nem travar contato com o Evangelho para depreendê-lo e vivenciá-lo em suas respectivas vidas. O que isso acrescentaria para nós, em termos da nossa transformação? Nada. Por isso Allan Kardec, o bom senso encarnado, não se preocupou em analisar esses elementos. A vida de Jesus, os seus milagres, as suas predições e esses fatos que foram usados pelas igrejas para os seus dogmas. Kardec foi analisar o que Jesus trouxe para nós de informação, para que nós pudéssemos colocar na nossa vida de relação e sofrermos uma transformação moral, que é esta proposta de Jesus. E por isso submeteu as apreciações de Jesus à análise dos Espíritos e codificou o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós sabemos ser hoje o maior tratado de autoajuda. Muitas pessoas estão lendo livros caríssimos, complexos, procurando se ajudar, se equilibrar psíquica, emocional, espiritualmente. Quando a gente sabe que o melhor livro e o mais barato que existe chama-se Evangelho segundo o Espiritismo. Por que segundo o Espiritismo? Porque Kardec, após as colocações de Jesus, faz uma análise e depois os espíritos, pelos médiuns que ajudaram Kardec na codificação, faz um apanhado sobre aquilo que Jesus queria colocar. E quando Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, exatamente isto que eu estou tentando colocar aqui. Quem quiser ter uma vida plena, tem que estudar, vivenciar o Evangelho de Jesus. Mas para que a gente possa conhecer alguma coisa, nós temos que estudar, e bastante. Um dia um professor de propedêutica disse para mim, Aguinaldo, estude bastante porque você só vai procurar nos seus pacientes a doença que você conhecer. Mais do que óbvio e lógico. Então, como é que nós podemos viver uma doutrina se nós não a conhecemos? Que é essa doutrina do Cristo. Então, nós temos que estudar o Evangelho. Eu tenho o Evangelho em cima da mesa do consultório. Quando sai um paciente,
cerca de 2 minutos, para adentrar o outro, eu abro o Evangelho e leio um pedaço. Como leio também o Livro dos Espíritos. Porque é uma maneira que eu tenho de estar aproveitando o tempo. Porque tem muitas pessoas que têm muito tempo e não estudam as obras espíritas. E todas elas voltadas para o esclarecimento de nossas mentes. Para fazer com que nós possamos refletir, mudar o nosso comportamento. O Evangelho tem 28 capítulos. O último, o 28º, é voltado para as preces, as orações, que são muito importantes na nossa vida. Como é importante nós orarmos. E tem pessoas que não oram. Eu estava essa semana passada na Beneficência e uma moça depressiva me procurou e disse: Aguinaldo, o que eu faço para vencer a depressão? Eu disse: mas eu vou lhe dar uma receita cabal, para você não melhorar, para você ficar curada. Primeira coisa, você tem que agradecer a Deus por tudo que você tem. Não reclame de mais nada, só agradeça porque você é agraciada pela misericórdia de Deus. A segunda coisa, você tem que fazer exercício físico para liberar a beta-endorfina, para você estar bem humorada, para você estar dinamizada por essa substância que é liberada pela musculação. Em terceiro lugar, você faça todo o bem que você puder. E acrescendo a estas 3 colocações, eu diria, ore bastante. Porque tem um aforismo que diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, ore. Peça ao seu anjo da guarda que lhe inspire para que você possa encontrar força para seguir esses 3 postulados, essas 3 recomendações e ficar curada definitivamente. Ela voltou-se para mim e disse assim: mas o senhor ora? Eu falei: 3 vezes por dia. Nossa, tudo isso? Eu perguntei para ela: mas você não ora? De vez em quando. Falei: pois então, a oração é a segunda força do universo. A primeira é do amor, a segunda é da oração. Então nós temos que orar bastante para estar numa sintonia, porque muitas das vezes o nosso anjo da guarda quer nos trazer informações. Está com uma vontade imensa de nos intuir, de dizer para nós mentalmente o que é que nós deveríamos fazer. Mas nós estamos totalmente fora da faixa vibratória. Nós estamos preocupados com outras coisas, às vezes até enraivecidos, numa faixa vibratória muito baixa. E eles não conseguem acessar o nosso superconsciente. Então é fundamental que oremos. E no último capítulo, então, Kardec fez um apanhado de preces. A prece não tem que ser repetida. O Pai Nosso que Jesus nos ensinou, ótimo. Quando a gente coloca a nossa mente naquilo que nós estamos falando, que é um comprometimento nosso com o Pai, de estarmos vivenciando totalmente aquilo que Ele colocou, ótimo. Mas não fazer a prece decorada, sem mentalizar, só colocando da boca para fora. E ele, Kardec, junto com os Espíritos, nos trouxe tantos subsídios de como nós deveríamos orar, dando alguns modelos, logicamente só para nos custodiar, mas não trazendo uma prece que tem que ser daquela forma. Logicamente, o importante é o sentimento, e as nossas palavras podem muito bem retratar esse sentimento. No penúltimo capítulo, 27º, ele colocou: pedi, obtereis, dando ênfase que nós podemos pedir sim, e vamos conseguir. Agora, precisamos ter muito cuidado do que é que nós vamos pedir, porque às vezes a gente pede coisas que não devemos pedir, e vamos conseguir. Ele disse assim: pedi, obtereis, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Agora, o que é que nós estamos pedindo, onde nós estamos batendo, e certamente iremos encontrar. Então, ter muito cuidado para estar pedindo coisas essenciais. O pão nosso de cada dia. É evidente que é o pão de todo dia para atender a nossa necessidade material.
lógico, de todo dia, mas é também o pão da alma. A gente fazer uma análise, uma reflexão, o que é importante para o nosso espírito? Porque a humanidade hoje vive mais a matéria do que o espírito, a materialidade do que a espiritualidade. E nós temos que agora, entrando na era do espírito, que é esse milênio que nós estamos vivenciando, nós temos que começar a adentrar essa complexidade do espírito e torná-la bem simples. Porque viver espiritualmente é buscar a essência do Espírito e colocar na nossa vida de relação para estarmos de posse de um reino de Deus que, segundo Jesus, está dentro de nós. Na medida em que a gente é mais verdadeiro, mais justo e mais amorável. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um tópico, um dos capítulos chama Estranha Moral, que eu acho fantástica. Esta estranha moral. Porque se não é analisada pelos Espíritos, nós vamos ficar perdidos. Porque Jesus disse assim: quem não odiar o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão e a irmã, não serve para ser meu discípulo. Em primeira instância parece um absurdo. Jesus disse isso? Disse. Quem não odiar, não serve para ser meu discípulo. Mas como pode Jesus ter dito isso? Não é possível. E lá vem os Espíritos explicando que odiar, na linguagem hebraica, no semítico, que era uma linguagem da época, odiar significava amar menos. Tanto é que em Gênesis, num dos livros de Moisés, está lá: Jacó amou mais Raquel do que Lia. E Jeová, percebendo que Lia era odiada por Jacó. Então veja, odiada significava menos amada. Então Jesus disse assim: quem não amar menos a esposa, o esposo, o filho, a filha, o pai, a mãe, do que a mim, não serve para ser meu discípulo, logicamente. E quem ama Jesus acima da família, ama extremamente a família. E quem ama a família acima de Jesus, ama muito pouco a família. Então veja que sutileza, uma colocação muito bem postada de Jesus. Uma outra colocação que ele fez: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim para jogar o pai contra o filho, a mulher contra o marido. Como Jesus veio dizendo isso? Não é possível. Ele não veio trazer a paz, mas a espada, e quer jogar o pai contra o filho contra o pai. Ele disse exatamente isso. Só que os Espíritos vieram explicar. Logicamente que não é a espada, esse instrumento que a gente corta o pescoço dos outros, nem que usa para a guerra. Não. Simbolicamente ele quis dizer que nós deveríamos lutar para defendermos a sua proposta. Porque em nome de Jesus, a igreja matou muitas criaturas. Logicamente que não é com esta conotação de brigar pela causa do Cristo, matando as pessoas. Não, pelo contrário. Essa espada é para nós defendermos a proposta verdadeira do cristianismo. Porque não é fácil a gente dizer que é cristão. A gente começa a encontrar dificuldade dentro da nossa própria casa. Quando nós falamos que vamos ao centro, a uma igreja, e fazemos isso com uma certa regularidade, nós somos criticados dentro de casa. De novo. E as críticas são tão acerbas que, se nós não ficarmos firmes, nós desistimos da ideia. Então a primeira guerra que nós vamos travar é dentro de casa, para a gente manter essa ideia de defendermos a proposta crística, de vivenciarmos os conceitos evangélicos em nossas vidas. Toda ideia boa, ela tem que ser defendida. E é essa espada que Jesus veio trazer. Defender a ideia do Cristo. Porque até então, quantos cristãos morreram pela sua ideia? Quantas dificuldades a doutrina espírita teve no começo?
criaturas eram repudiadas. Eu mesmo, quando comecei na doutrina, eu era católico, molequinho ainda, frequentava a igreja com a minha família. Do momento que nós nos tornamos espíritas, nós somos proibidos de frequentar a igreja da nossa cidade. Veja que era complicado, não era tão simples ser espírita. As pessoas consideravam os espíritas bruxos. Em frente a uma casa espírita, a pessoa não passava na frente, passava bem longe. Se tivesse que passar na frente, do outro lado da calçada. Os espíritas, os que primaciaram o movimento espírita, tiveram muitas dificuldades. E essa espada que Jesus veio fazer referência, e colocou: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. A paz do Cristo não é essa que a gente espera, eu quero estar em paz, sem problemas. Olha, esqueçam, os problemas existem, são desafios para a gente aprender, crescer, melhorar, aparar as arestas da nossa alma, usando essa espada para brigar contra as nossas imperfeições. Porque nós temos muitas imperfeições que têm que ser lapidadas. Outro dia uma moça chegou para mim, Aguinaldo, você fala em aparar as arestas, o que é aresta? Eu disse para ela, é aquele cantinho que não deixa o móvel encostar, tem que dar uma cortadinha para ajustá-lo. Então, aparar as arestas da nossa alma é acabar com aquelas espículas que nos coloca contundindo com as criaturas. Por exemplo, o orgulho. Como nós temos que aparar essa aresta do orgulho? Porque as pessoas são muito orgulhosas, se orgulham de ser espíritas. Os outros se orgulham de ser católicos, evangélicos. Olha, tudo bem, nós somos espíritas, ótimo, vamos nos alegrar, mas não nos acharmos superiores a ninguém, mesmo porque não somos. Como ser católico e evangélico também não é superior a ninguém. Outros se orgulham de ser doutores, quando a bem da verdade, às vezes aquele título é razão da nossa queda. Quantos profissionais que são extremamente orgulhosos e que vão ter que matematicamente reencarnar lá na favela de uma situação às vezes muito limitada para aprender a humildade. Então hoje nós temos que procurar trabalhar isso. Outro dia, fui numa festa e um amigo, até não convivo muito com ele, mas estavam na festa, e ele estava de manga de camisa, numa festa que teria que estar a caráter, paletó e gravata. E um amigo em comum disse para ele: fulano, você não acha que você deveria estar aqui de paletó e gravata? E ele virou-se para o amigo e bateu no bolso e disse assim: quem manda é o checão que está aqui no bolso. Passaram-se alguns dias, o filho teve um acidente, teve quase desencarnando e ficou sequelado. Eu fico pensando, o orgulho de achar que é bam. Quando a bem da verdade, o que nós temos? Um espírito a ser trabalhado e que vamos levar para a eternidade. O resto fica tudo. Título fica, dinheiro fica, saúde fica, tudo fica aqui. Até os laços de família se rompem. Tem gente que se orgulha de ser da família fulana de tal. Olha, menos. Então esse orgulho é um desastre. E a proposta de Jesus é nós estarmos combatendo isso. O egoísmo, que é outro fato real, é a grande chaga da humanidade. Orgulho e egoísmo. A pessoa egoísta não é aquela pessoa que só não dá nada para ninguém. A pessoa, por exemplo, que senta à mesa em primeiro lugar para pegar o melhor pedaço da comida, isso é ser egoísta. Aquela pessoa que levanta da mesa e não leva o prato para a pia ou lava, é egoísta, que ela está deixando o trabalho para outra pessoa. Eu lembro do Chico Xavier, que um dia chegou em casa e tinha um cachorrinho que estava com dor de barriga. Aprontou uma sujeira que não tinha mais tamanho. E ele foi na ponta do pé, passando por cima da sujeira, chegando de madrugada, procurando seu quarto para dormir. Emmanuel chamou o Chico e disse assim: Chico, onde você vai?
Ah, senhor, eu vou dormir, ó, eu tenho que levantar daqui a pouquinho para trabalhar. Falou, Chico, e a sujeira do seu cachorro? Falou, não, mas amanhã minha irmã limpa. Falou, a sua irmã está cheia de serviço amanhã, limpe agora, não seja egoísta. Aí o Chico acabou a noite limpando a sujeira, nem dormiu e foi para o trabalho. A gente não pensa nos outros. Quando é uma festa, por exemplo, ele sai correndo da igreja para o clube para pegar o melhor lugar. Isso é egoísmo. Quando alguém lança uma setinha para entrar na nossa frente, a gente dá uma aceleradinha para a pessoa não entrar. Isso é egoísmo. Então nós temos que começar a pensar mais no outro. Quando o outro precisa de nós, vamos procurar atender. Só não atender se não tiver de jeito e maneira. E sempre tem. Porque quem não quer arruma uma desculpa, quem quer arruma um jeito. Tem sempre jeito de a gente ajudar o outro. No trabalho, por exemplo, quando um companheiro está em dificuldade, vão ajudar a pessoa que não acabou a tarefa. Eu era molequinho, puxava enxada, e um dia meu irmão me chamou para trabalhar para um senhorzinho que morava próximo da nossa propriedade. E eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos. E eu disse, não, tudo bem, vamos lá. E eu fui trabalhar. Trabalhei o dia inteiro, carpindo uma lavoura de milho. No final da tarde, todo mundo terminou a tarefa, porque tinha tarefa, uma quantidade de ruas que teria que limpar. E eu peguei 2 ruas muito compridas, que deram para mim, mas não tinha acabado. No final da tarde, um senhor chegou para mim e falou, Aguinaldo, você quer que eu te ajude? Eu olhei para ele e falei, nossa, o senhor vai me ajudar? Vou. Ah, que bom, eu gostaria. E ele me ajudou. Eu fiquei tão feliz, nunca mais esqueci desse homem. O nome dele, diferente, Clarismindo, nunca esqueci. E ele foi extremamente solícito e eu nunca mais esqueci. Chegou no término do trabalho, eu cheguei para meus irmãos e falei assim, e aí, não vão me pagar? Ele falou, não, Aguinaldo, isso aqui é uma demão. Eu falei, o que é isso? Não, demão a gente trabalha para ajudar os outros e não recebe nada. Eu falei, meu Deus, eu não teria vindo. De jeito nenhum. Vocês teriam que ter me falado. Você acha que trabalhei o dia inteiro e não vou receber? Não, você não vai receber. Veja que o egoísmo está encalacrado dentro da gente, desde molequinho. Aguinaldo, você não vai receber. Eu fiquei tão chateado, fui para casa com aquela enxada que pesava 10 vezes mais quando eu vim para o trabalho, porque trabalhei o dia inteiro e não recebi nada. Mas o tempo traz tantos caprichos, né? Um dia eu estava lá na minha terra, no começo que eu cheguei em Rio Preto, eu trabalhava lá, ia no final de semana trabalhar para ganhar um dinheirinho, para poder passar a semana aqui, que eu não tinha cliente nenhum. Então eu voltava, gastava durante a semana, voltava no final de semana, trabalhava lá, pegava um dinheirinho e vinha aqui durante a semana para poder continuar trabalhando aqui em Rio Preto. E num certo dia estou lá, entra o Clarismindo, dobradinho. Aguinaldo, eu estou com uma dor tremenda. Aí eu disse assim, ó, tudo bem, vem cá, vamos dar uma olhada. Ele estava com uma úlcera perfurada. Eu disse, vamos para Rio Preto. Coloquei o Clarismindo no carro, trouxe aqui para Santa Casa e operei. Logicamente que eu devolvi o favor que ele me fez. Isso foi muito bom, porque a solidariedade eu acho que é a tônica da vida. O Evangelho de Jesus está todinho voltado para a solidariedade. Tanto é que ele colocou, quando fizerdes a um dos pequeninos, é a mim que o fazeis. Então a nossa proposta é de estar fazendo alguma coisa pelos outros. Não é só ficar sentado dentro de casa, egoicamente raciocinando, egoisticamente agindo e não fazendo nada. A grande maioria, quase absoluta da humanidade faz isso. Poucas são as pessoas que vêm a uma casa, uma instituição e se propõem a se doar algo de si para os outros. Quando a gente pede às vezes para vender uma pizza, R$18, é um dinheiro voltado para nossas obras assistenciais. Às vezes a pessoa é capaz de gastar R$500 para comprar uma calça, uma camisa, um vestido, e não é capaz de dar R$18 para uma pizza. E quando a casa precisa,
da participação de todos. É uma maneira da gente estar participando. Mas a criatura não entende assim. Acha difícil doar R$18. Mas não acha nada difícil comprar um objeto que às vezes nem precisa num alto valor. Isso é egoísmo. E nós temos que começar a vencer isso dentro de nós, porque nós só vamos nos libertar quando nós vivermos a proposta crística, a sua verdade, que é o amor, que é a justiça e que é a verdade. O Evangelho de Jesus está lá nessa estranha moral, falando, quando ele disse, quando a pessoa não abandonar o pai, a mãe, a mulher, o marido, não é digna de mim. Jesus falou isso, tem que abandonar a família, disse. Lá vem os Espíritos explicar. Quando a gente vai para uma guerra, a gente não abandona a família, por amor à pátria, e há alguma censura nisso? Não. Quando nós nos casamos, nós não abandonamos a família e vamos constituir uma outra família por amor àquela família que nós constituímos? Sim. Há algum mal nisso? Não. Então, quando Jesus disse que quem não abandonar a família não é digno dele, ele quis dizer exatamente isso. Tem pessoas que se justificam dizendo, não, eu tenho que pensar na minha família, o resto, olha, tudo bem, vamos pensar na nossa família, mas vamos pensar também na família dos outros. Vamos pensar na proposta crística, que é exatamente nos olharmos universalmente como irmãos. Um dia, um discípulo chegou para um sábio e perguntou assim, como é que a gente faz para distinguir a noite do dia? E o discípulo perguntou e ficou esperando a expectativa e o sábio silenciou. Porque o discípulo sempre é ansioso e o sábio é sempre muito calmo, tranquilo. E a gente sabe que para depreender uma mensagem é bom que a gente esteja no estado alfa, não no estado de ansiedade. A gente não consegue reter aquilo na nossa memória. Então o sábio ficou calado. E o discípulo na ansiedade disse, Senhor, talvez seja quando nós conseguimos distinguir entre a raposa e o cachorro? Distinguindo entre a noite e o dia? O sábio continuou silente. Aí o discípulo, na ansiedade, disse de novo, Senhor, seria quando a gente conseguir distinguir entre o pato e o marreco? O sábio continuou silencioso. E o discípulo, ansioso, querendo escutar a resposta, pensando assim, bom, então não está na semelhança, coisa e tal, eu vou mudar o esquema. Seria a distinção entre uma árvore e um espinheiro? O sábio continuou calado. Aí o discípulo pensou, agora eu tenho que ficar quieto, né? O homem não fala. Aí ficou quieto. Aí o sábio disse para ele, meu filho, para a gente saber distinguir entre a noite e o dia, é só nós olharmos para o ser humano e entender que ele é nosso irmão. Porque aí vai surgir a luz. Até então era treva, quando você não entendesse que a criatura é sua irmã. Do momento que você entende, surge a luz do entendimento, a luz do amor, a luz da solidariedade, a luz da compreensão, a luz da valorização, a luz do respeito. Aí sim você vai conseguir distinguir entre a noite e o dia. Então nós temos que olhar para o outro e entender que ele é nosso irmão. E quando isso acontecer, o reino de Deus vai estar instituído dentro de nós. Porque a gente acha que o outro é nosso irmão, mas o trata mal, com desrespeito, com irreverência, com descaso. A começar que basta a gente chegar num lugar bem vestido, a gente é muito bem tratado. Se chegar mais ou menos, a gente é tratado mais ou menos. É assim ou não é? Eu chego de branco, como normalmente eu chego nos lugares, a pessoa já coloca o tapete vermelho, não por mim, pela roupa branca, aí um médico, grande coisa. Mas se eu chegar lá vestido a paisano, o nego nem olha. Que diferença faz uma roupa branca e uma roupa normal? Teria que tratar as criaturas igualmente. Ontem eu cheguei numa loja que estava fechando.
Queria comprar umas coisinhas para o aniversário de um netinho. E aí, o que aconteceu? Cheguei para o rapaz e falei, você pode me vender? Não, nós estamos fechando. Você sabe me indicar uma loja que esteja aberta, que tenha aqui coisas de criança, de festa de criança, que eu possa ir? Não sei. Eu falei, puxa vida, e agora, né? Dei uma voltinha, coisa e tal. Lembrei que um dia tinha passado na Avenida Nossa Senhora da Paz. Falei para minha mulher, vamos até lá? Não estamos fazendo nada, não temos nada. Vamos lá. Cheguei lá, a loja estava aberta. Conseguimos tudo. E eu fiquei me questionando, será que aquele moço que estava fechando a loja, ou era dono, ou era o gerente, não sabia que tinha essa outra loja que ficava aberta a tarde inteira? Certamente que sim. Não estou fazendo juízo em causa alheia, mas quero crer que sim, já que ele é do ramo. É a mesma coisa me perguntar, não, tem uma clínica que está aberta aqui em tal lugar, eu vou saber. Mas ele nem se dignou me dar a resposta na medida. Não, nós estamos fechando, coisa e tal, não me atendeu, e tudo bem. Isto é falta de solidariedade, é falta de olhar como irmão, procurar fazer alguma coisa a mais, ajudar a dar um contributo. Isto é Evangelho de Jesus. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Outro dia eu fui fazer uma palestra no IPA, Instituto Penal Agrícola, e tinha um amigo dos meus filhos, e que estava lá. Então ele falou, Aguinaldo, estou feliz de estar aqui preso no IPA. Eu falei, meu Deus, mas como assim? Porque aqui eu escuto falar de Jesus. Na minha casa eu nunca ouvi os meus pais falarem de Jesus. E eu achei isso muito grave. Logicamente, estava na cadeia. Os Espíritos nos dizem da importância de nós falar para os nossos filhos de Deus. Deus está vendo o que você está fazendo. Então fique esperto. Nada de oculto há que não venha a ser revelado. Jesus é um modelo e guia. Trilhe no seu caminho. Não fira a sensibilidade alheia. O culto do Evangelho no lar é uma maneira de nós estarmos evangelizando nossos filhos. Trazer nossos filhos para a evangelização do centro. Começar muito cedo. Lá em Minas Gerais tem um ditado que fala assim, burro velho não panha trote, não é? A gente quer ensinar o filho depois de grande. Passou da hora. Tem que ensinar desde pequenininho a ter respeito pelas coisas dos outros. Fazer ao outro, segundo Jesus, o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso é Evangelho. Então tudo que nós formos fazer, pensemos primeiro, eu gostaria que fizesse isso para mim? Se dissermos sim, vamos fazer, se não, não vamos fazer. Eu não gostaria que me fizesse isso. Hoje, eu estava estacionado lá na Beneficência Portuguesa e queria estudar um pouquinho mais do Evangelho para poder estar falando para vocês. Mas logo me dei conta, mas se eu ficar estacionado aqui na Beneficência, outros colegas vão chegar e não vai ter lugar para eles. Eu disse, vou sair, vou parar debaixo de uma árvore e o colega vai estacionar aqui. Não me achei no direito de ficar lá lendo dentro do estacionamento, privando um colega que chega e não tem vaga. Não estou me enaltecendo, eu estou apenas dizendo que são pequenas coisas que eu acho que nós temos que colocar na nossa vida. Será que eu agindo assim é legal? Eu gostaria de chegar lá e ter uma vaga? Gostaria. Eu gostaria que alguém tivesse sentado lá, batendo papo, conversando, sem fazer nada, me privando de estacionar? Não. Então, eu saí, vim embora, fiquei debaixo de uma árvore e deixei o estacionamento para outro. Isso são coisas que nós temos que colocar na nossa vida. Isso é Evangelho. E quem vive assim, vive bem, vive muito bem em qualquer lugar. Quem não vive o Evangelho, vive muito mal em qualquer lugar. E esta é a proposta de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Conheça a verdade e ela vos libertará. Olha a proposta de Jesus. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então a nossa proposta é estudar o Evangelho de Jesus. Muitos espíritos não têm Evangelho dentro de casa. Meu Deus, acreditem. Não tem o Evangelho. Eu tenho. O meu está na cabeceira da cama, não adianta. O Evangelho tem que ser estudado, tem que ser lido, tem que ser folheado.
Outro dia uma mocinha chegou no consultório e falou assim: ah, doutor, estou com uma dor de estômago. E a mãe logo foi adiantando: ah, senhor, eu sei por quê. Eu falei: por quê? Ah, porque ela é muito nervosa, doutor. Eu disse: mas tem tratamento para isso. Ah, mas eu não quero tomar calmante. Mas eu não falei que tem que tomar calmante. Mas como é que eu faço então? Leia todo dia o Evangelho de Jesus. É porque quem lê o Evangelho de Jesus, cheira Jesus. Um mecânico, por exemplo, que trabalha com graxa, de tanto trabalhar com graxa, ele cheira a graxa. Pode até passar perfume francês e continua cheirando graxa. A pessoa que estuda o Evangelho, sistematicamente, depois de um certo tempo, ela está cheirando Jesus. A gente olha para ela e vê que ela está diferente. O que está acontecendo com você? Você está diferente. E está mesmo. Outra conotação. Aquela primeira morreu, a nervosa. A outra calma, tranquila, surgiu. Exatamente porque ela está estudando e vivenciando a proposta de Jesus. Eu não sei se a livraria aqui está bem aparatada, né? Mas eu tenho certeza que quem não tiver evangelho vai comprar todos a livraria, vai criar problema lá para o Jadir. Mas se não comprarem aqui, comprem em outro lugar, mas não deixe de ter o evangelho em casa e estudem-no. Porque o evangelho é o livro crucial da nossa vida. Retratando a proposta de Jesus. Ele sai lá de cima. Enfrenta todas as agruras para nos mostrar o caminho de volta. Então nós temos que entender que é fundamental que estudemos o Evangelho para vivenciá-lo. Logicamente que Emmanuel, mentor de Chico, disse assim: estudar Kardec para entender Jesus. Agora eu posso dizer que a estranha moral do Evangelho foi muito bem entendida mediante a informação dos Espíritos trazida pela doutrina espírita. Então não é só estudar o Evangelho, estudar toda a doutrina para facilitar a nossa vida de relação. Portanto, o Senhor Jesus, enquanto a terra luta, sofre e não descansa, e o homem atribulado se exaspera, guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi e no tempo que se avança. Cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas. Canto inesquecível. És tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncio de guerra, nós te amamos, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. Muita paz. Quero lembrar que o nosso Ricardo vai estar lá fora com os cartazes do Divaldo. Por favor, passem lá, ajudem a divulgar esse evento maravilhoso, a vinda do